Saudações, exploradores e exploradores de universos. Eu sou Ace Barros, o seu capitão, e estamos aqui para falar sobre Encantados, um jogo de Shafe Parks e Fel Barros, publicado pela Ace Studios. Ele é um jogo simples, bastante divertido e bem acessível. Ele é barato e isso torna ele bem bacana. Vamos falar sobre mais detalhes sobre esse jogo agora, porque vamos para a mesa. Vamos lá então conhecer um pouco mais sobre Encantados, um jogo de Shape Parks e Fel Barros, publicado pela Ace Studios, como eu disse. Encantados é um jogo com uma temática bem simples. Nele, cada jogador irá cuidar do seu jardim. E para isso, para que ele seja mais próspero, mais bonito e o mais mágico da região, contará com a ajuda desses seres encantados que habitam o seu jardim. Eles serão então Trolls, Fogo-Fatos, Goblins, Leprechauns, Faunos, Elfos, Anões, Fadas e outras criaturas disponíveis nesse jogo. Então, cada jogador irá ser esse jardineiro e cuidar do seu jardim, para que no fim da partida seja ele o vencedor com um jardim mais próspero e mais mágico. Encantados é um jogo pequeno, um jogo de cartas, facilmente carregável, você pode levar para qualquer lugar, na sua bolsa ou numa mochila. Custa entre R$ 25,00 e R$ 50,00, a depender dos lugares onde você vai fazer essa busca. Ele é um jogo então barato, simples, com componentes poucos. Uma caixa dessa vem com 60 cartas e com um pequeno manual extremamente detalhado, com um pouco sobre essa temática, apresentando os componentes do jogo, a preparação, mostrando os detalhes, as diferenças entre as partidas com 2, 3 ou 4 jogadores, quais os objetivos, a ordem das rodadas, como funcionam cada um dos turnos e também regras sobre como o jogo termina, como terminam as rodadas, como finaliza-se o jogo, e variantes e dúvidas e esclarecimentos sobre as habilidades das cartas. Como são os componentes? Basicamente são cartas, eles trazem aqui valores, cada uma carta vai ter um valor de pontuação diferente, além disso vai ter o nome, a ilustração e a habilidade única dessas cartas. O que muda de Encantados para alguns jogos como Canastra e cartas são bem poucas coisas, inclusive a jogabilidade é similar, o que facilita a gente que conhece jogos comuns de baralho a jogar Encantados muito facilmente. E ele não exige muito dos jogadores. Por isso, ele é um jogo recomendado para jogadores a partir de 10 anos. Eu posso dizer que alguns jogadores com menos, acompanhados ou instruídos, conseguem jogar esse jogo com facilidade. E as partidas são para 2 a 4 jogadores. Em 2 e 3 vão ser jogos individuais, cada um jogará sozinho. Em 4 teremos 2 duplas. Mas se você tiver 2 caixas de Encantados, você pode combinar as 60 cartas, fazendo um baralho maior, de 120 cartas, e jogar até 6 jogadores. Com 5, novamente, serão 5 jogadores individuais, ou 6, 3 duplas. Vou deixar aqui do lado a caixa e tirar essas cartas aqui, para entrarmos em detalhes sobre outras coisinhas. Uma partida é realizada com as 60 cartas embaralhadas e distribuídas a depender do número de jogadores. Cada jogador irá fazer então um espaço à sua frente, será o seu jardim. E aqui ao lado esquerdo do baralho e ao lado direito teremos 2 pilhas de descarte diferentes que irei explicar quando detalhar melhor o modo de jogar esse jogo. O objetivo da partida é ter mais de 100 pontos ao final de várias rodadas de jogo. Então, basicamente, você vai jogar várias partidas seguidas, onde a gente vai anotar o número de pontos feitos nessa rodada, né? Essa partida nomeada de rodada, e ao fim de uma rodada que alguém ou dupla tiver feito 100 pontos, a gente teve o fim do jogo como um todo. Então, cada uma dessas rodadas é composta por turnos, né? Jogadas, todo mundo jogando até que alguém bata ou o bolo de cartas de cavar termine, determinando assim o fim daquela rodada. E cada uma desses turnos é composto por 3 fases, que vamos explicar em detalhes aqui.
Então, basicamente, ele é um jogo muito similar a um jogo de baralho comum. As diferenças, então, estão nos detalhes das cartas, com pontuações diferentes e habilidades únicas, como as cartas de canção, então, que a gente também tem junto com os monstros com os seres encantados que estão nos nossos jardins. Prontos para saber como se joga efetivamente Encantados? Então vamos lá. Como eu disse, o manual possui essa referência rápida que vai ajudar os jogadores durante o jogo, principalmente os novos jogadores. Durante a sua vez, você irá realizar 3 fases antes de passar a vez para o próximo jogador continuar o jogo e assim sucessivamente. Quais são as 3 fases de jogo? A fase 1 é a fase de compra. No início da partida, depois de distribuída os jogos, distribuídas as cartas para todos os jogadores, a gente vai fazer a fase 1, a fase de compra. A fase a gente tem 2 opções. Comprar das pilhas de descarte, que no momento não temos nenhuma, mas se tivéssemos, seriam uma de cada lado. A gente poderia comprar a carta do topo das pilhas do descarte direto para nossa mão. Ou realizar uma busca, que significa pegar 2 cartas, olhar quais cartas nos interessam mais, ficar com uma delas e descartar no baralho, aqui no topo do baralho de busca. Ela vai ficar disponível para que o próximo jogador a compre. Assim, a gente vai fazer, então, a fase de baixar as cartas, que é a fase 2. E aqui a gente tem 3 opções, que podem ser realizadas em qualquer ordem. A gente pode baixar uma canção e realizar o que está escrito na carta de canção. Por exemplo, aqui, ao jogar essa canção, escolha um jogador, que pode ser você mesmo, para fazer uma busca. Então, ele compraria novamente 2 cartas, veria qual interessa a ele e descartaria uma, colocando a outra em sua mão. O jogador poderia baixar uma nova raça. Significa colocar em jogo uma raça nova. Para colocar uma raça, tem que ter 3 cartas iguais. E ele pode realizar apenas uma, independente de ele ter 6 cartas de 2 raças diferentes, ele poderia baixar por vez apenas uma nova raça em seu jardim. O jogador também pode fazer isso colocando 2 cartas diferentes e um mímico, que funciona como um coringa. Mas os mímicos tendem a contar como pontos negativos ao fim das partidas. Então, como você iria pontuar? Ao fim da rodada, você vai pontuar pelas cartas que tem no seu jardim e as cartas que você não conseguiu colocar. Os pontos são somados e diminuídos pelas cartas que você continuou na mão. Se por acaso você não conseguiu baixar algumas cartas porque o outro jogador bateu, você tem que subtrair dos seus pontuações as cartas, o valor das cartas que ficou em sua mão. Nesse caso aqui, 4. Mas, voltando. Então o jogador pode baixar uma nova raça, seja ela uma raça completa, a partir de 3. Se ele tiver 4 cartas, ele poderia baixar 4 cartas, ou baixar com um mímico. Nunca ele poderia baixar apenas 2. Tá? E a terceira ação é complementar. Se você na rodada já tem o seu baralho aqui, você pode botar quantas cartas você quiser nos monstros que você já tem no seu jardim. Então, por exemplo, eu botei 3 fogos fatos. Tenho 3 aqui. Na minha vez, eu baixei uma nova raça, posso complementar a outra raça e ainda usar a canção numa mesma rodada. Por fim, eu tenho que ver as cartas da minha mão e descartar uma, sempre no descarte do lado direito do baralho. Eu sempre tenho que ter cartas para o descarte. Então, eu nunca posso ficar com apenas uma carta na mão, mesmo que eu possa bater. Se eu tenho um fogo fato e um goblin, eu posso fazer isso e descartar o goblin no final. Se eu tivesse 2 fogos fatos, eu não poderia baixar 2 fogos fatos no meu jogo e não ter carta para descartar. Você sempre tem que descartar alguma carta, mesmo na hora de bater. Basicamente, é assim que funciona o jogo, até que alguém bata ou que o baralho de cartas acabe. E a gente contabiliza os pontos que temos no nosso tabuleiro
menos os pontos que sobraram na nossa mão por algum motivo. Então, é um jogo bem simples de cartas, bem bonito, bem ilustrado, que funciona bem para 2 jogadores, mas brilha muito para partidas em dupla, onde os jogadores podem se comunicar. Tem uma opção, inclusive, que só é possível em partidas com mais jogadores, que é fazer trocas. Jogadores podem trocar uma carta com uma carta da sua dupla sem que ele veja qual carta foi. Então, eu recomendo muito Encantados. É um jogo simples, barato, fácil de ser jogado. Qualquer dúvida, se vocês tiverem, vocês podem falar comigo, ou vocês podem baixar o manual. Eu vou deixar o link para que vocês baixem o manual diretamente da Ludopédia, onde vocês podem ler o manual sem ter gastado dinheiro ainda e tirar todas as suas dúvidas você mesmo lendo o manual. Além disso, se você tiver alguma reclamação ou alguma sugestão sobre os nossos vídeos, pode fazer isso através dos nossos comentários. Siga nas redes sociais que estão aí embaixo, na descrição do vídeo, e deixe seu like se você estiver no YouTube, deixe seu like também se você estiver no IGTV, e compartilhe com os seus amigos e ajude a gente a melhorar sempre o nosso trabalho. Acompanhe também os podcasts do Multiverso X lá em multiversox.com.br ou procure por a gente no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Ficamos por aqui, até a próxima transmissão. Tchau, tchau.